Bom, gente, agora para continuar aqui a nosso Proatec, vou chamar a Adriana. A Adriana Kira, ela é superintendente de TI do Banco Pan. Ela é graduada em tecnologia em processamento de dados, com especialização em gestão de TI e MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, cursando MBA em arquitetura de soluções de TI. Trilhou sua carreira em desenvolvimento de software, infraestrutura de telecom, governança de serviços de TI e atualmente é responsável pela arquitetura e governança no Banco Pan, apaixonada por tecnologia, pelo trabalho, pela vida. Adriana, bola contigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Bom Tudo dia, bom dia, sim. ótimo. Show de bola. Gente, eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu participo aqui de algum evento do Pro. Da outra vez eu participei de uma demo que o time fez depois dos trabalhos realizados aí. Foi super legal. A gente tem um Proano junto. No meu time, eu tenho um Proano lá, o Kaplan. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu acho que aqui é um espaço para eu conseguir compartilhar um pouco da minha experiência, que não foi fácil. Quando a Aline mostrou ali, graduada não sei o quê, fez... Gente, assim, foi com muito suor e transpiração que eu fiz tudo isso aí. Não vim de uma família de classe alta, assim, muito pelo contrário, minha família é de origem muito simples. Eu estive do lado de vocês há alguns anos atrás, não vou falar quantos para não falar da minha idade aqui. Brincadeira, não tem nenhum problema com a idade, não. Mas acho que foi um conjunto de experiências que eu reuni num potinho e quando tem essas oportunidades, eu costumo compartilhar, que eu acho que encurta alguns obstáculos ou dar algumas pistas, né, de como seguir e não passar na pele ali, como eu bati cabeça algumas vezes, tá? Então, eu já vou dar uma missão para o time do Pro aí, porque eu vi a quantidade de perguntas que vocês mandaram para o Diego, que foi de fato uma história incrível, super inspiradora. Então, eu vou dar uma missão para o time do Pro, porque a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu quero responder. Então, se vocês puderem, anotem as perguntas, que o que a gente não conseguir abordar, eu respondo depois e vocês mandam para a galera aí, tá bom? Bora lá, eu fiz um pano de fundo aqui e vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na verdade, é um pano de fundo que eu sempre uso mais ou menos nessa linha. Só que o único prejuízo aqui para o meu lado é que eu não vejo mais vocês, eu vejo só 3 carinhas aqui. Então, se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Vocês estão vendo a apresentação? Eu estou vendo a Aline. Aline, faz Estamos assim, sim, por favor. sim. Super. Beleza, então vamos lá. Essa parte que eu não vou entrar muito no detalhe, porque a Aline já fez as honras aqui de falar, então aqui é uma apresentação sobre mim. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, um casal de gêmeos de 2 anos, então imaginem vocês que uma vida de superintendente de muitas áreas num banco que está em ascensão e quer entregas a todo vapor, mãe de um casal de gêmeos de 2 anos, que gosta de estudar, que tenta equilibrar ali a vida com atividade física, com saúde, com outras coisas que a gente tem que fazer. Então, não é uma vida trivial de sentar no sofá e assistir novela todos os dias, mas é uma vida muito divertida. Foi a forma como eu escolhi viver a vida, né? E eu sou apaixonada por tecnologia, pelo trabalho, pela vida e por ser a minha melhor versão todos os dias. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque eu falei que a vida não foi fácil, né? Então, aqui tá, não vou entrar no detalhe, mas aqui está um pouco do pano de fundo dos meus últimos, sei lá, quase 20 anos aqui. E aí começou ali fazendo um ensino técnico de processamento de dados. Como eu falei para vocês, eu não tive nem não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário, mas eu também não tive uma inspiração ou uma referência dentro de casa, na minha família, até de tios, primos, assim, que tivessem entrado no mercado de trabalho numa empresa, no mercado corporativo. Minha família sempre foi de comerciantes, autônomos, meus pais estudaram até o primeiro grau só, nem falo primeiro grau mais, né? É coisa do passado, mas eles estudaram ali até, na minha época era quarta, quinta série, então, obviamente, não conseguiram galgar ali muitas oportunidades, mas, pô, sempre foram muito batalhadores e foi o aprendizado que eu tive com eles. Então, com 13 anos, na verdade, assim, meu sonho de criança era ser jogadora de futebol. E eu fiz escolinha de futebol por alguns anos, 4 anos, e desde os 7.
E aí eu queria jogar bola, tal, e era isso que eu tinha na cabeça. Mas por ver tantos meus pais estudarem, trabalharem muito, com 13, 12, 13 anos ali, eu falei: "Putz, que será que é esse negócio de trabalhar, né?". E aí eu falei: "Putz, acho que eu vou atrás", e aí eu entrei como jovem aprendiz no escritório de advocacia. E aí foi o meu primeiro choque de realidade, porque, putz, eu jogava bola ali, era uma molequinha, e de repente eu me deparei com pessoas de terno e gravata que falavam palavras difíceis, que quase não me enxergavam ali, porque eu fazia o papel de mensageria, né, pegavam as pastas de arquivos e mandava para outra mesa. Então, tipo, assim, as pessoas passavam por mim e eu não existia, né. Então, mas assim, para mim o choque foi: "Nossa, pessoas de terno e gravata", eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu via eventualmente em algum casamento, assim, mas não era a minha rotina, né. Então eu comecei muito cedo, e qual que foi o diferencial aqui? Eu aprendi a postura, né, aprendi a como me portar num ambiente desse, aprendi a ter resiliência, porque, puxa, por vezes, assim, a pessoa nem falava bom dia e falava: "Cadê o arquivo que estava não sei aonde", né. E, assim, foi um grande aprendizado, e eu sempre busquei, nessas adversidades, não levar para o lado negativo, de ficar triste, de ficar: "Pô, eh, a pessoa ali foi rude comigo", acho que tem um microfone aberto aqui, que a pessoa foi rude comigo e tal, mas, pô, o que que eu posso aprender com isso, né? Ah, quando eu estiver na posição dessa pessoa, eu não vou ser assim, né? Porque a gente tem que respeitar as pessoas, tal. Enfim, foi um grande aprendizado. E aí eu fui jovem aprendiz, aí eu fui sendo promovida, porque nessa de querer ser cada vez melhor, tal, fui promovida a alguns momentos lá na própria empresa. Depois, puxa, meu pai acabou putz, sofrendo uns perrengues aqui no Brasil. Ele fazia bijuteria de miçanga, assim, e aí, putz, começou a ficar mal aqui, ter uns problemas psicológicos e tal. Ele falou: "Não, a gente vai para o Japão, que lá a gente conseguia trabalhar em chão de fábrica mesmo, em linha de produção e tal, e ter uma remuneração que dava para a gente sustentar, e aqui estava bem difícil a vida". Naquela época, tá, faz bastante tempo, foi em 99. Então ele falou: "Não, vamos para lá". E eu queria muito fazer faculdade, né? Que meu pai sempre falou: "Filha, o meu sonho é que você faça uma faculdade". E aí eu nem consegui prestar vestibular, porque eu terminei o ensino médio e a gente foi para o Japão. Aí eu trabalhei no chão de fábrica lá, e linha de produção pesada. Eu trabalhava tipo 13 horas por dia, em pé, com pausas estipuladas ali na linha de produção para parar, ir ao banheiro e tal. E foi super um outro aprendizado, porque ali eu aprendi resiliência física, porque às vezes eu estava muito cansada, mas eu estava ali, em pé, acompanhando o ritmo da linha, com as mãos machucadas, assim, porque era trabalho repetitivo por 13 horas. Trabalhei de madrugada, porque aí eu vi que o salário era maior à noite, que tinha um adicional noturno, então trabalhava de madrugada. Eu era solteira, sem filhos, e tinha disposição, né, eu tinha 17, 18 anos na época, e aí fui, até que chegou uma hora que meu pai falou assim: "Pô, acho que eu passou o trauma". A gente fez um pé de meia lá também, juntou um dinheirinho, e a gente voltou para o Brasil. E aí meu pai abriu uma marcenaria, eu fui informatizar a marcenaria dele. Informatizar, assim, gente, instalar, tipo, aqueles aplicativos, tipo pacotinho que a gente comprava no mercado, ou que eu achava na internet gratuito e tal. Então eu instalei em algumas máquinas lá, tipo 3 máquinas, criei uma mini rede lá na marcenaria do meu pai, coloquei o modelo de scanner de código de barra, comecei a imprimir os códigos de barra para as peças de madeira deles. Então, assim, foi uma coisa bem pequenininha, mas que já me deu um conhecimento, que eu pesquisei bastante para fazer, um conhecimento de como meio que informatizar alguma coisa, como ter um modelo de redes, tal. E aí foi meio que o aprendizado que eu fiz no técnico lá quando eu tinha 17 anos. E aí meu pai voltou com aquela história: "Filha, o meu sonho é que você faça uma faculdade". E aí eu tinha juntado um dinheiro lá no Japão também, e aí eu comecei a fazer cursinho, e aí pela primeira vez eu consegui pagar os meus custos, né. E aí eu fiz o cursinho, investi pra caramba no cursinho, fiz o primeiro ano, não passei em escola pública, faculdade pública, e aí, putz, passei em particular. Fiz 2 processos particulares, passei, mas eu não ia conseguir pagar a faculdade. Aí eu falei com o meu pai, e ele queria que eu entrasse. Ele falou: "Ah, eu dou um jeito e tal". Eu falei: "Pai, tipo, a nossa realidade não é essa, eu não vou a gente não vai conseguir pagar". E eu falei: "Não, o que eu tenho de dinheiro dá para pagar mais 6 meses de cursinho".
E eu falei, aí eu arranjo dinheiro no meio do caminho para pagar um ano e eu vou fazer cursinho. E aí eu consegui uma grana, tipo, sabe, pelo menos a minha família tinha disso, assim, no aniversário uma tia dava R$ 100 de presente, outra dava 50, eu fui juntando esse dinheiro e aí eu consegui fazer mais um ano de cursinho e eu passei na FATEC. E aí eu fui fazer processamento de dados. Na época nem existe esse curso mais, agora é Sistemas da Informação. Mas, putz, para mim entrar numa faculdade pública foi sensacional, porque foi meio que um desapego de um compromisso de, cara, como que eu vou pagar a faculdade, né? E foi, putz, é como que o Diego falou lá, tinha fim de semana, assim, vários finais de semana que eu passava estudando, a galera indo para festa e tal, e eu estudando. Então, aí consegui fazer o curso, e aí isso me abriu portas, né? Porque aí teve um processo seletivo de um banco de estágio, que aí eu falei, putz, pai, eu tô aqui na sua marcenaria e apareceu uma oportunidade. Ele falou, filha, segue os seus sonhos. E aí ele falou, o meu sonho era o sonho do meu pai também, de fazer uma faculdade. E aí eu fui, aí eu fiz o processo de estágio. Eu era muito tímida, não sei se deve ter alguém aqui que é tímido aqui. Gente, eu era tão tímida que nesse processo de estágio eu não conseguia falar meu nome. Quando eu tava chegando assim na minha vez, tipo um círculo assim, cada um fala seu nome, idade, sei lá. E meu coração palpitava assim, eu não conseguia falar meu nome. Eu era muito tímida mesmo. E eu não sei como, desculpa, eu não sei como, na verdade eu sei como, mas eu passei no processo. É, acho que o diferencial ali de eu passar no processo é porque lá no Japão eu tinha visto algumas tecnologias mais novas e eu, tipo, timidamente na dinâmica eu falava assim, posso falar? E aí eu dava a minha opinião lá e, putz, esse, no RH lá foi um diferencial. Enfim, gente, aí eu entrei no mercado, tipo, foi tipo o primeiro passo, assim, dei um primeiro passo ali no mercado corporativo, que eu já tinha um pouco de experiência, super tímida, mas muito estudiosa, e aí entrei, entrei nesse estágio, e aí começou a minha vida. Aí eu comecei eu comecei por desenvolvimento de software, né? Então, um pouco da vida do Diego aqui. E aí, gente, assim, usei tudo que eu aprendi na faculdade, eu comecei a aplicar no trabalho. Então, eu usei o COBOL que eu aprendi na faculdade, trabalhei um pouco com .NET, trabalhei com SAP. Aí veio o desafio de trabalhar com Progress, que eu nunca tinha visto na minha vida, nem sabia o que que era. Eu fui estudar para trabalhar com isso, tudo dentro da mesma empresa, né? Tipo oportunidades, assim, tem uma vaga aqui, tem uma vaga ali e tal. E aí eu me consolidei com Java e banco de dados Sybase. Foi na minha carreira de dev o que eu mais investi e onde eu fiquei 3 anos ali, tipo, comendo com farinha mesmo, Java e Sybase na época, tá? E aí eu comecei a enxergar um horizonte de que um pouco do que o Diego falou também, que, putz, é legal a gente conhecer código, mas é legal conhecer um pouco de infraestrutura. Hoje em dia, né, olhar para a nuvem, putz, é imprescindível pelo menos ter conhecimentos básicos de nuvem, né? E, pô, a AWS, por exemplo, que é o que eu mais tenho contato, eles têm um monte de curso gratuito. É só entrar no site lá e fazer, tipo, na minha época, gente, parece que eu sou bem velha, né? Eu não sou tanto, não. Mas eu tinha que ir na biblioteca física, ali tem que esperar a biblioteca abrir, pública aqui do bairro, para ir lá pegar o livro. Às vezes o livro estava emprestado, eu não podia levar para casa, e tinha que tirar cópia. Gente, hoje em dia tá tudo na nossa mão. Quando a gente fala, o Diego falou de estudar inglês. Pô, esse foi meu karma também, porque eu não tive a oportunidade de estudar inglês na minha infância. E eu sofro pra caramba, fazendo aula, intermináveis aulas aí. Então, tipo, não é porque eu sou superintendente hoje de tecnologia que precisa falar inglês que eu tenho fluente. Não, não tive, nunca morei fora. Mas eu, pô, sempre que eu vejo, eu leio um artigo em inglês. Tem vários documentos no YouTube também. Documentos não, muitos vídeos no YouTube, várias dicas e tal. Então, fui nessa linha. E aí eu tracei a linha aqui, né? Fiz uma pós em gestão de TI, depois olhei um pouco de negócio. Aí eu falei, putz, eu preciso me aprofundar em governança, porque eu me tornei gerente de uma área de governança. E aí eu tracei a linha do ITIL e me tornei ITIL Expert. E aí agora eu estou no Banco Pan. E aí faz um ano e pouquinho. E quando eu cheguei lá na entrevista, a vaga era para ser responsável por arquitetura e governança. Governança, cara, assim, IT Expert eu como com farinha, domino pra caramba. Arquitetura, não tanto. Aí entrei no MBA e aí comecei a fazer arquitetura. E aí venho estudando aí tanto japonês quanto inglês. Japonês eu parei, tá? Mas inglês, assim, continuamente, porque não dá para parar. E na minha vida profissional, pô, depois do mundo dev lá, eu comecei a olhar um pouco de infraestrutura, então me tornei até líder de uma área de telecom. Não sabia nada, gente, não sabia nada.
Eu falei, mas eu vou aprender essa bagaça. E fui, me tornei líder de um time, aprendi, estudei pra caramba e aprendi, depois governança e agora arquitetura. Então, é assim que a gente chegou na sopa de letrinhas, com muita transpiração aqui, tá? O Wesley vai controlando meu tempo aí, que se deixar. Aquela moça tímida lá, eu falo que eu fui acumulando horas de fala durante a minha adolescência e tal, e hoje eu tô gastando tudo. Então, assim, se deixar, eu falo o dia inteiro aqui com vocês. Então, vai controlando aí, tá? O Prometo. Adri, não quero te cortar, mas se você puder fazer mais uns minutinhos, porque a gente tem muita pergunta e eu acho que tem umas Beleza, perguntas muito bacanas. tá bom. Eu sei que você vai responder todas, mas eu acho que tem Uhum. algumas que são fundamentais para todo mundo ouvir. Sim. Boa, bora lá, bora lá. Deixa eu acelerar aqui. O que que eu... Recados rápidos aqui. Recados rápidos aqui. Quem que é o responsável pela sua carreira? Graças a Deus, é você. Somos nós. Cada um é responsável pela nossa carreira. E por que graças a Deus? Porque está na nossa mão. Cara, quando depende de outra pessoa, fica pior, porque você depende de alguém. A carreira depende só da gente, né? E alguém perguntou, pô, como que a gente cresce, você busca ascensão? Fazendo um plano. E aí eu falo que não é um plano de carreira, é um plano de vida. Porque um plano de vida, ele toca a família, toca os amigos, toca a nossa própria vida. Então, não é um plano de carreira porque interfere em tudo. E o que que é esse tal de plano de carreira, um plano de vida? Nada mais é do que planejamento e execução. Então, o Diego falou, coloca no papel que fica mais forte. É isso aí, é colocar no papel e ficar mais forte. Eu uso geralmente um tripé que tem a ver até com a procrastinação que alguém perguntou aí. O tripé é assim, ó, você define a direção para onde você quer ir. Aí você vê o quanto vai te custar, e o quanto vai custar não é só grana, é grana, sim, mas é tempo, é disposição, é abdicar de eventos sociais. Então, quanto que vai te custar e qual é a velocidade que você vai dar para alcançar esse objetivo? Então, vou dar um exemplo aqui hipotético. Direção, quero comprar um carro, e o carro é uma Ferrari. Pô, quanto vai me custar? Sei lá, eu vou investir R$ 100 por mês. A velocidade, em um ano, não vai dar certo. Ou eu vou comprar um skate, uma bicicleta, ou eu vou investir mais do que R$ 100, ou não vai ser em um ano, vai ser em 100 anos, né? Então, esse tripé aqui é legal porque ele dá coerência porque a gente busca. Senão a gente fica frustrado. Você fala assim, pô, eu tô buscando continuamente, eu não tô alcançando o que eu quero. Alguma coisa tá errado, né? Então, guardem esse tripé aqui porque é muito importante. Então, bora lá criar um plano de evolução, né? É um plano de evolução, é um plano vivo, que é baseado nesse tripé. Tracem seus objetivos e calculem a velocidade e o quanto vai custar, porque isso vai trazer mais felicidade, mais êxito, mais sucesso para o que a gente busca. Foco, determinação e esforço. Isso é primordial para tudo que a gente faz. 2 pessoas ontem me adicionaram no LinkedIn. Vocês vão ver lá que eu fiz um post essa semana, que eu tirei 2 certificados novos, que eu estudei pra caramba para alcançar, e eu coloquei lá, foco e determinação. Eu esqueci do esforço que eu lembrei depois, mas eu trouxe aqui porque foco, determinação e esforço é algo que tem que estar latente na nossa vida. Estudar, estudar, estudar sempre. Né? Diego falou, pô, sou diretor de uma área de engenharia, estudo pra caramba. Eu também sou superintendente de uma área de arquitetura e governança, estudo pra caramba. E eu coloquei lá no meu post também, não é mentira. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar da gente. Então, estudem que isso abre muita oportunidade. Não caiam naquela história de que, putz, você não vai conseguir, você não tem, tipo eu, né? Você não estudou inglês quando você era adolescente, você nunca vai falar inglês na vida, ou você nunca vai alcançar uma posição de liderança num banco grande. Meu, isso é balela. Não acreditem em alguém que fala, você não consegue. Sim, todas as pessoas conseguem tudo. Todo mundo tem a mesma oportunidade quando tem determinação, foco e disciplina. Então, sigam essa linha que vocês vão ter sucesso. Eu, no passado, eu via minhas primas ali, né, que, pô, tinham um tênis legal ali que o pai dava ali e tal. Meu pai não tinha condições de comprar um tênis legal para mim. Mas eu falava, pô, eu vou conseguir esse tênis. E aí eu juntava as moedinhas, ganhava, lavava a louça, falava, pai, me dá, sei lá, R$ 10 porque eu fiz isso, fiz aquilo e tal. E eu fui guardando e eu conquistava. Demorava mais tempo, mas eu conseguia. Então, e também não fiquem vocês falando, eu não vou conseguir, eu não eu, sei lá, não tive oportunidade. Muito pelo contrário. Hoje em dia, assim, com as ferramentas que a gente tem na internet, a gente consegue tudo. É só a gente querer.
E último recado aqui, ó, para ser bem breve, é que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então pense em grande que vocês vão, assim, daqui a alguns anos aqui na minha timeline aqui, sei lá, de 15 anos, daqui a 15 anos vocês estarão em posições tipo a minha aqui, que eu tenho muito orgulho de falar, não foi fácil de chegar onde eu cheguei. Eu amo o que eu faço hoje, mas eu pensei grande lá atrás. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Bora responder as perguntas aí, Aline? Eu vou tirar aqui para ver vocês, tá? Perfeito. Boa. Adriana, obrigada, viu? Essa história é sensacional. E eu acho que o que ela é mais legal é que ela se conecta muito com a realidade de todos os nossos jovens e com a realidade de muita gente do time Pro. Então, isso é muito bacana. Vou tentar buscar aqui umas perguntas para ser um pouquinho diferente também das perguntas do Diego, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma dúvida muito grande das meninas, né? Porque ainda somos, né, poucas mulheres ainda, mas quais são os desafios? Então, tem uma pergunta da Larissa, que é o seguinte, né? Como foi a sua jornada na tecnologia sendo mulher? Né? Houve algum tipo de preconceito, diferença de salários, tratamento, etc. Ó, não foi fácil não, e eu vou te falar, tá? Não é fácil até hoje. Foi legal essa pergunta, porque quando eu abri, eu vi, cheguei aqui, vi um monte, uma mulherada aqui, gente, eu fiquei tão feliz. Vocês não fazem ideia, assim, e nada contra os meninos, não. Mas é porque, gente, assim, na faculdade, na turma de 40 meninas, de 40 pessoas, só tinha 3 meninas. Hoje, aqui no Banco Pan, a gente tem 25%, sei lá, acho que mais ou menos isso, de mulheres, na tecnologia. Putz, eu participo de vários fóruns para falar sobre isso, né? Até outro dia, ano passado, eu fiz um fórum com a Camila Schutt, que é a CEO da Mastertech, para falar sobre as mulheres. É, acho que o diferencial das mulheres, que eu acho que mulher é só um tipo de diversidade que a gente tem num grupo, e a gente precisa considerar negros, outras etnias, mulheres, enfim, opções diversas. A grande sacada é que eu acho que as mulheres e os negros e as outras diversidades têm diferenciais nas suas essências, que num grupo faz um resultado muito melhor. Né? Então, eu estava discutindo esses dias aí que, pô, ter mais mulheres na tecnologia é trazer mais sensibilidade, é trazer mais acolhimento, que muitas vezes os homens vão pá, 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 né? E as mulheres têm um pouco mais, têm um olhar diferente. Então, não é fácil, não é fácil me posicionar perante um público majoritariamente masculino. Ainda é uma pauta que a gente tem para discutir, mas eu levanto a bandeira de que se a gente trabalhar bem esse assunto, daqui a alguns anos isso não vai ser assunto mais, né? Mas é pauta e assim hoje eu não enxergo no meu universo ali diferença salarial ou alguma coisa do tipo, mas eu sei que ainda é realidade em muitas empresas. Então é isso aí. E é muito importante ter Adrianas aí e mulheres no poder para movimentar isso, né? Inspiração. Eu sempre falo que a gente só sonha o que a gente consegue ver, né? Se a gente vê pessoas que são parecidas com a gente, que estão em cargos de referência, a gente acredita mais que isso é possível. Adri, vou te fazer uma outra pergunta, que é uma pergunta bem, bem comum, que é a questão, que também é uma pergunta da Larissa, que é da como você lidou com a pressão de tenho tanta coisa para fazer e preciso fazer porque tenho que conquistar meus objetivos. Então, basicamente, né, tantas atividades, tanta coisa para estudar, né, tanta coisa ao mesmo tempo, o que eu estudo primeiro, o que eu estudo depois, bate o cansaço, né, como que a gente passa por isso, por essa etapa de ter que fazer muitas coisas, né? E aqui, gente, eu preciso contar uma verdade para vocês, só piora, porque é assim que funciona a vida, quanto mais a gente cresce na carreira, mais coisas a gente tem que fazer e mais a gente precisa se organizar. O que a gente tem é mais musculatura para conseguir suportar isso de uma maneira mais simples, mas isso vai piorando com a vida, né? Assim, eu uso o tripé, tá, gente? O meu segredo aqui é o tripé, e o tripé eu uso para priorizar. Então, por exemplo, se eu quero, vamos supor, tirar um certificado, que eu tirei 2 agora há pouco, eu sou super curiosa, eu sou fissurada por estudar. Então, eu tirei 2 certificados agora e eu já tenho um engatilhado, que é um próximo aqui do ITIL. O horário que eu vou estudar é de madrugada, tipo, depois que minhas crianças dormem.
Pô, às vezes eu faço um planejamento para estudar, e aí o meu planejamento é quanto tempo vai levar, né, a velocidade e quanto vai me custar. Então, eu não faço assim sempre no menor tempo possível. Não, eu encaixo lá, pô, eu quero tirar certificado em um tempo razoável que eu consiga me divertir também, que eu consiga, pô, passear, que eu consiga cuidar dos meus filhos, que eu consiga cuidar da minha saúde. Então, às vezes a saúde fica meio de lado, tá? Mas é algo que eu venho trabalhando aqui. Mas assim, eu não coloco assim, daria para eu tirar em uma semana. Pô, mas eu vou colocar 3 semanas, porque eu também quero me divertir, eu quero ter um momento de lazer e tal. Então é assim que eu vou priorizando. E aí eu vou encaixando essas coisas, né? Tipo, encaixando estudar inglês, que para mim é um karma na vida, mas eu estudo continuamente, estudar outras coisas, brincar com as crianças. Então o tripé ali me ajuda a priorização, né? E determinação, né? Acho que é esse o segredo. Adriana, tem uma pergunta aqui do Matheus que eu acho que ela tem 150 duplos sentidos aqui, tá, Matheus? Que é o Nossa. seguinte: com base na sua experiência no Banco Pan, qual você acha que são as habilidades e o perfil adequado para entrar numa empresa desse porte? Estou achando que o Matheus quer trabalhar no Banco Pan. Bora lá, E tem vaga, hein? como devemos nos preparar para os processos de seleção? Acho que essa, Adriana, é uma dúvida de todos os jovens, porque daqui 2 meses eles começam, né, os planos começam a participar de processos seletivos. Então, Sim. acho que, assim, qual que é o perfil adequado, né? Quais são as habilidades e o perfil adequado para entrar no banco, nesse caso, e como se preparar para os processos seletivos. Pô, galera, eu vou falar que para mim é um privilégio trabalhar no Banco Pan, que eu me conectei na essência do banco, sabe? Tipo, o Banco Pan, não fazendo comercial do Banco Pan aqui não, mas o Banco Pan, ele é voltado para as classes C, D e E. E é uma galera que, a galera que batalha pra caramba, que, pô, tem sonhos de comprar uma moto para virar motoboy do iFood, sabe? Tipo, é muito nobre, assim, é trabalhar sonhos muito nobres. E é legal porque a gente traduz essa essência para dentro de casa. Ó, o que a gente vem buscando pro primeiro nível ali, que são os analistas júniores ou até os aprendizes, né? Como o Kepling que está com a gente. Muita vontade de aprender. A gente não perde experiência. Putz, tem gente que tem, sei lá, 35 anos, que está entrando na tecnologia agora porque era de outra área, mas quer entrar na TI. Pô, não é porque a pessoa tem 35 anos que a gente fala, pô, o cara tem que ter 10 anos de experiência. Não. Se o cara vem para uma vaga de júnior, e tá na pegada e quer estudar, é a galera que quer estudar, que é curiosa, que está disposto, que trabalha o soft skill, que alguém perguntou em algum fórum também, que trabalha o soft skill, que é como se comunicar, é como saber lidar com as diversidades e tal. Então, é força de vontade, estudioso, é isso que a gente busca, de verdade. Vocês podem conversar com a galera que está entrando agora na faixa de júnior, é isso que a gente busca. Então, por exemplo, a Lura, que o Diego falou, pô, a gente usa, esse é um benefício que a gente tem no banco, eu que implementei a Lura lá quando eu cheguei. Porque a Lura, gente, a gente paga R$ 100 pela Lura, e você tem acesso a todos os cursos de todos os assuntos. Fazendo propaganda da Lura aqui também. Tem back-end, tem front-end, tem nuvem, tem governança, tem soft skill, tem tudo. Então, pô, a galera que está estudando tal, eu também contratei vários juniors agora no fim do ano passado. Pô, é a galera que está na pegada. É isso. Pré-requisito básico. Humildade, vontade de aprender, é isso que a gente busca. Adriana, sensacional. Gente, para a gente fechar aqui, que a gente, obviamente, já como eu comentei, estamos estourados no tempo, né, Wesley? Mas é que as perguntas são muito boas. Tem uma pergunta do Natan aqui, Adriana, que é a última que eu vou fazer, que é: quais são os principais conceitos de infraestrutura que você recomenda aprender? Ó, eu para tudo na vida, em tecnologia que, gente, é super amplo. O que eu recomendo aprender? Aprende o básico de uma visão alto nível, assim, tipo, quase que o básico de tudo. Como que funciona uma infraestrutura? Eu tenho servidores que são conectados por redes de dados, redes de infraestrutura de telecom, que tem camadas de segurança de firewall, tem gateway, tem olha uma visão, eu chamo de holística, tá? É uma palavra meio difícil aqui, mas uma visão alto nível, assim, olha por cima. O que mais te apetecer ali, faz um drill down ali, tipo, estuda com mais profundidade. E, obviamente, hoje a gente tem um paralelo do on-premise, que a gente chama que é o data center físico, né? Que, por exemplo, a gente tem o nosso na Paulista, e a cloud, que é todo o aparato de um data center, só que na nuvem.
né? E hoje em dia, gente, assim, a própria AWS fala que, não fazendo propaganda da AWS, estou fazendo propaganda de um monte de gente hoje, né? Pode Que fazer, Adriana, pode fazer. dentro de alguns anos, que são poucos anos, 90% do processamento do mundo de tecnologia vai rodar na nuvem. Então, galera, assim, se for começar ali pelo básico, beleza, olha como é que funciona uma rede física, uma infraestrutura física, mas busquem conhecimento de processamento em nuvem, que, cara, essa é a bola da vez. É a bola da vez. E tem de graça, tá? Entra no site da AWS, você faz o pacotão completo lá de graça, que você consegue até fazer a certificação do Practitioner, que é a primeira certificação, com. Às vezes tem voucher lá, às vezes é 50%, às vezes é 100%, eles lançam algumas academias lá, e é uma mega oportunidade. Sensacional, Adriana, não tenho palavras para te agradecer Eu que por agradeço. ter compartilhado sua experiência com a gente. Depois a gente manda todas as perguntas, que ficaram faltando muitas Pode perguntas. mandar. E se você quiser ficar com a gente também, ainda vamos seguir mais até próximo do meio-dia. Combinado, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês.